Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei para mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo, eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui, o inimigo até pensou que eu já tinha desistido, e espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, diga comigo, olha eu aqui. Olá, queridos, graça e paz para todos, chegando alegre como nunca e feliz como sempre, e hoje por um motivo muito especial. O meu convidado de hoje tem 54 anos, 2 filhos do primeiro casamento, foi viúvo, tem 30 anos de carreira, cantor e compositor, 22 anos de ministério pastoral. E eu quero conversar com esse gigante da música evangélica brasileira, nosso querido pastor e cantor Esteve Jacinto. É um prazer recebê-lo. Ô, Job, que bom, rapaz. A gente tá junto aqui e você falou gigante só por causa do tamanho mesmo, né? Não. O peso, é o 140 gigante. quilos. É o gigante pelo que você faz. Interessante que estávamos conversando em off agora. Eu passei quase 20 anos no ar. Nunca tive a oportunidade de ter uma entrevista com Esteve Jacinto. Olha, eu já entrevistei quase todo mundo do Brasil. Mas Esteve Jacinto, você sempre foi assim, recessivo com relação a essas coisas? Na verdade, assim, eu nunca gostei muito das câmeras, das lentes, né? Eu tenho muita dificuldade essa questão por exemplo, tirar foto. É um negócio que até para a capa do disco, eu dizia a Josarte, que era o nosso design da época, né? Eu dizia, faz uma foto e acabou, né? Normalmente, ele dizia, não, pastor, tem que tirar várias fotos para escolher a melhor e tal. Eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com esses equipamentos. E talvez por isso, desde aquele tempo, você estava no rádio e a gente trabalhou junto no mesmo rádio, na Canaã, na época, né? Você entrava e assim que a gente terminava o debate Canaã, mas mesmo assim eu tinha essa dificuldade. Hoje, eu acho que estou sendo forçado também a dar entrevistas. E agora mais ainda, depois do meu DVD dos 30 anos para cá, eu acho que eu comecei a estabelecer uma relação melhor com a câmera. Esteve Jacinto, convocação, juízo final, valeu a pena esperar, falta pouco, olha eu aqui, o dono da igreja, sem comparação. Enfim, são grandes canções, sucessos que se eternizam, que você ouve daqui a 10, 20, 30 anos e as músicas permanecem fortes, firmes e tocando corações. Como nascem essas canções? Eu digo que eu não tenho uma explicação assim lógica para isso, porque o dom é ilógico, né? O dom não faz sentido, né? A gente às vezes fica buscando, fulano tem um dom, porque deve ter orado muito, jejuado muito, mas dom Deus dá quem Ele quiser dar, né? E cabe a cada um exercer o seu dom com sabedoria, com responsabilidade. E Deus me deu esse dom assim desde a minha infância. Eu sempre gostei da música, né? Eu comecei a compor já depois dos meus 18, 19 anos, mas eu sempre gostei de cantar, tanto que a minha infância na igreja foi sempre ocupada com louvor, né? Coral de infantil. Com 13 anos de idade, eu chorei
na frente do maestro Euclides Ferreira para cantar no coral de adultos em Casa Amarela. Aí ele disse, não, meu filho, você tem 13 anos, você não pode cantar aqui, só tem gente velho. E eu pedi, eu chorei, e aí o coral todo se comoveu com a minha atitude e falaram, irmão Euclides, deixa o menino aqui com a gente, deixa ele cantar. E eu entrei no coral de adultos com 13 anos, chamava atenção onde a gente ia. Então, assim, sempre teve em mim esse desejo, essa chama, né? Eu lembro que eu ficava no púlpito, embaixo do púlpito da igreja em Casa Amarela, Assembleia de Deus, que foi a igreja onde eu cresci, pastor Salatiel Rosa. E eu ficava lá embaixo do púlpito pedindo a ele uma oportunidade para cantar. E assim, às vezes, quando não era possível, por causa da programação, que era muito grande, a festa, né? E eu não era um cantor de nome, não tinha disco, era só um menino que queria cantar, 14, 15 anos, e às vezes não era possível, eu voltava para casa angustiado, parecia que o mundo tinha se acabado, né? E meu pai me consolava, não, meu filho, tenha paciência, vai chegar o dia que você vai ter o seu espaço e tal. E foi assim, algo que nunca, eu não tenho explicação lógica para isso, assim como são os dons de Deus, assim como é a salvação, não tem explicação lógica, né? Não. Qual é a explicação que a gente pode dar para Deus querer salvar-nos? Nenhuma, ele decidiu isso. Então o dom é assim na vida de qualquer um que Deus quer abençoar. E aos meus 18, 19 anos, eu gravei o primeiro disco, né? E aproveitando essa deixa, como aconteceu? Como foi descoberto essa oportunidade? Naquela época, era muito difícil gravar um disco. Gravar um disco era uma coisa do outro mundo. Era LP, né? Era o LP, né? E era muito difícil, muito caro. E meu pai vendeu um Chevette que ele tinha, né? E o Chevettezinho que ele usava para o trabalho, ele vendeu para a gente gravar o primeiro disco que eu fiz na Somax, né? Com Joás e Valdeci Barros, que já dorme no Senhor. E esse pessoal, foi o primeiro disco que a gente fez, o Deus do Impossível. Foi um disco bem simples e que não aconteceu muito, mas chamou a atenção de quem tinha a visão, né, para aquela área, para aquele segmento, que foi o Ricardo Soares e o Dário da gravadora Revelação e o Ricardo Soares. Os dois se uniram e começaram a produzir os meus trabalhos a partir dali. E foi quando eu gravei Juízo Final, em 89. E daí para frente a gente começou a ser conhecido no cenário musical, reconhecido, né, pelas igrejas. Mas era muito difícil aquele tempo, até porque no tempo que eu comecei, Job, não havia os programas de rádio que só vieram depois, né? No meu tempo, o único radialista era Paulo Fidelis. Né? E ele divulgou também meu trabalho, de graça, nunca me pediu nada. Paulo Fidelis divulgava todos os dias o meu trabalho, meu primeiro disco. E daí para frente vieram aí foi quando nasceu a Rádio Evangélica, a 100.7 FM, né, do Recife. Foi a primeira rádio evangélica do Brasil, né? E a Maranata, que veio depois. E aí hoje a gente tem muitos, hoje quem grava tem muito mais facilidade de divulgar, não só pelas rádios, mas pela internet, que transformou-se nesse instrumento poderoso de divulgação, né? Talvez mais forte que o rádio, mais forte que a televisão. Hoje, hoje você não precisa gravar um disco com 10 músicas para entrar no cenário. Você faz um clipe, joga na internet, é bem mais fácil. Mas no meu tempo era muito difícil. E aí é o seguinte, eu andei os 186, 187 municípios de Pernambuco, cidade por cidade, com a caixa de disco do LP nas costas, descendo nas rodoviárias, esperando o pastor da cidade vir me buscar, ou pegando um transporte para ir até a casa do pastor. Em todos os municípios de Pernambuco eu visitei, né, isso há 30 anos atrás, para divulgar os trabalhos da igreja. Por isso que a nossa história é a história de muita gente que cresceu me ouvindo, cresceu acompanhando minhas músicas, comprando meu disco. E naquele tempo não tinha livraria, a gente tinha que levar o disco para o irmão comprar na porta da igreja. Literalmente se ralava mesmo. Exatamente. Fazer um nome. Eu andei muito com caixa de disco, aquelas caixas pesadas, né, de LPs, né, para vender. Às vezes vendia, às vezes não vendia, mas assim, na maioria das vezes eu não posso reclamar, a gente vendia. Até porque não tinha a livraria. Esteves, você participou da família
muito tempo do nosso saudoso, querido pastor Almeida. Foi seu sogro. Você foi casado no primeiro casamento com uma das filhas dele e que o Senhor guardou. Que lembranças você tem do pastor? Como era a convivência sua com o pastor Almeida, que foi vice-presidente das Assembleias de Deus em Pernambuco durante muitos anos? O pastor Almeida, acho que foi o homem mais crente que eu conheci. De perto, né? Porque a gente conhece alguns, mas de longe. Mas de perto, de conviver, eu não conheço um outro mais crente do que ele, né? Mais santo do que ele. Não conheci. Né? O pastor Leôncio era uma referência para todos nós no Brasil. Mas o pastor Almeida eu convivi assim em casa, né? Na convivência do lar, ali à vontade, onde a gente normalmente costuma relaxar. Né? E o pastor Almeida era aquele mesmo homem que era no púlpito, ele era dentro de casa. Era a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, a mesma calma, a mesma sabedoria. Eu não conheci um outro pastor mais crente do que o pastor Almeida. O que ele deixa para nós todos, o legado que ele deixou para nós todos foi um legado de fé e de fidelidade que seria muito bom que todos os pastores acompanhassem isso e olhassem para ele como referencial. O pastor Almeida, ele jamais será esquecido na história de Pernambuco, porque a vida dele foi uma lição até o último instante. Até o último instante, até o último suspiro, ele deu lições para todos aqueles que lhe acompanhavam. É interessante um detalhe na morte dele. No dia que ele partiu, ele disse para a família, às 3h, Jesus vai me buscar. E foi exatamente aquela hora que Jesus levou o pastor Almeida. É uma coisa incrível. Assim, a história do pastor Almeida, em todos os momentos da vida dele, foram momentos de lições para todos nós, lições de fé. E é inesquecível, né? A vida dele. Infelizmente, há uma tentativa de se apagar isso, mas a verdade ela sempre vai prevalecer, né? Sempre vai prevalecer. Depois teve um momento muito difícil na sua vida, que foi a partida da sua primeira esposa. Como você vivenciou aquele momento? Como você passou por aquilo? Foi muito difícil? A morte é algo assim muito traumático, né, para todos nós, né? Eu já vinha de uma sequência. Eu perdi meu pai no mês de agosto, há 7 anos atrás. Eu tinha perdido meu pai. E quando foi no mês de novembro, eu perdi minha mãe. No mesmo ano? No mesmo ano, né? Agosto, setembro, outubro... 4 meses? Exatamente. No dia 2 de novembro, Jesus guardou a minha mãe. E a morte é algo traumático, especialmente para você que conviveu com alguém. Eu fui casado 27 anos, né? Então, uma história de vida, 2 filhos, já rapazes. Mas, assim, eu já estava preparado para esse momento, até porque ela tinha muitos problemas de saúde, né? E a gente vinha batalhando, inclusive os últimos meses de vida dela foi no hospital, internada, e isso foi muito traumático para toda a família, né? Para toda a família. A família do pastor Almeida já vinha numa sucessão de perdas, já tinha perdido a irmã dela, a Evódia, né? Perdeu um neto, o filho de Davi, e aconteceu que Jesus guardou a Eliã, mas nós estamos aqui nessa vida compreendendo que estamos apenas passando um momento, né? Nada aqui, eu sempre digo isso, nada é eterno, tudo vai passar. E a vida continua para aqueles que ficam e continua para aqueles que também vão numa outra dimensão, né? Na eternidade. Hoje, há pouco tempo, ele está convivendo com uma serva de Deus, que eu vi criança praticamente, nossa querida irmã Thalita, filha de Elilói de Carvalho, uma serva de Deus levita, que inclusive participou da minha equipe, que eu fazia rádio FM Maranata, e viajamos bastante, e ia muito na casa de Elilói, via a Thalita e a sua irmã ali, sorríamos muito, brincávamos muito. Como tem sido o relacionamento dos seus filhos junto com esse atual relacionamento seu de há pouco tempo com
a Thalita? Job, é um momento de adaptação, né? Ainda é Sim. muito recente, né? A perda da mãe deles é algo insubstituível, ninguém poderá substituir a mãe deles. Mas, assim, é uma adaptação que aos poucos vai sendo vencida, trabalhada. Nós somos todos crentes em Jesus, né? Há um fator aí que agrega, né? Que é a nossa fé em Cristo. Mas é um momento de adaptação ainda, né? Adaptação não só para eles, mas para mim também, né? Recomeçar a vida depois dos 50 anos, depois de 2 filhos já grandes, não é fácil também. É um novo recomeço, né? Então, é também para mim um momento de adaptação. Mas nós estamos vencendo. Jesus está nos ajudando. Houve um momento de sua vida em que você saiu das Assembleias de Deus de Recife. Hoje estamos aqui inclusive na nave do templo, na Assembleia de Deus Vida, que no bairro do Prado, uma igreja aconchegante, linda. Hoje participei da escola dominical um pouco e fiquei impressionado vendo o pastor Esteves Jacinto pregando, que a gente já conhece um pastor cantor, e ele pregando, ele traz a palavra para os dias atuais. É uma coisa esplêndida de se ver, muito boa. Então a pergunta é, na época, foi o quê? Houve algum conflito, algum problema que você teve que se afastar, ou foi após a morte do seu sogro? Como é que foi isso? Não, na verdade, quando eu saí da Assembleia de Deus do Ministério do Recife, meu sogro ainda era pastor lá, pastor no interior, né? Ele foi assim que ele deixou a vice-presidência, ele foi para Garanhuns ser pastor naquela cidade, a mando do pastor presidente. E eu saí porque acho que a gente hoje entende o porquê. No momento eu não entendi. A igreja, a Assembleia de Deus do Recife, foi minha igreja de toda uma vida, né? Toda uma vida. Eu passei lá 30 e poucos anos da minha vida nessa igreja. E a minha saída, a princípio, foi um pouco conflituosa, mas hoje eu entendo que tudo era um mover de Deus. Se eu não tivesse saído de lá, hoje eu não seria um pastor, eu não estaria aqui, eu não teria abençoado tanta gente que já passou por aqui, por esta igreja, e que hoje já são obreiros em outras igrejas. Então eu entendo que é um trabalhar de Deus, né? Os homens, todos eles são falhos, mesmo na administração daquilo que é santo, né? E é normal que haja esses conflitos, mas eu glorifico a Deus. Eu poderia lhe dizer muitas coisas aqui a respeito dos motivos da minha saída, né? Depois de 22 anos, a maturidade vai lhe mostrando um outro lado da vida. E eu posso lhe dizer que tudo foi um mover de Deus. Foi necessário que houvesse o que houve na época, né? Há 22 anos atrás, para que muitos ministérios surgissem em Pernambuco. Nós temos hoje grandes pastores, grandes ministérios que surgiram por causa de situações que se estabeleceram naquela época, há 22 anos atrás, com a morte do pastor Leôncio e com a ascensão do outro presidente, né? Então, eu hoje, com a maturidade que tenho, eu vejo que foi um mover de Deus. Deus tem jeito de trabalhar que a gente não conhece. Sim. Né? Às vezes a gente faz avaliações de situações do ponto de vista humano, lógico, carnal, mas a gente não sabe que às vezes aquela tempestade, aquele redemoinho é exatamente o lugar do arrebatamento da gente para uma outra situação, porque algumas pessoas dizem que Elias foi arrebatado em carro de fogo, mas isso não está na Bíblia. Elias foi arrebatado no redemoinho, né? Deus caminha no meio da tempestade. Então, assim, eu entendo que aquele momento me levou a tomar uma decisão que na época era uma coisa absurda, né? Muita gente me criticou, muita gente me condenou. Hoje eu vejo os que me criticaram fazendo a mesma coisa, saindo. E hoje eu percebo que Deus me levou por um caminho que eu precisava passar para estar onde estou, para fazer o que eu estou fazendo, e compreendo que foi a vontade de Deus. Eu li em um site gospel que você, em um momento de sua carreira, você deixou de lado o cantor
para um certo tempo cuidar do ministério pastoral. Confere isso? É porque eu precisava me dedicar à igreja, né? E assim, o cantor é itinerante, né? Ele precisa cantar aqui, ali. E aí eu preciso, se Deus me chamou para esse trabalho, eu precisava cuidar de gente. Não se cuida de gente ausente. Você tem que estar presente, né? Então eu sou o pastor que estou junto quando nasce no hospital, a criança, estou junto quando precisa enterrar alguém, estou junto quando está no hospital, eu estou aqui. Então, eu tinha, na verdade, eu passei 20 anos quase parado, né? Sem gravar mais nada, sem viajar, as viagens muito poucas, porque eu venho para os cultos, todos os cultos da minha igreja, por exemplo, escola dominical, eu estou aqui, todo domingo, você chegou hoje num dia em que eu estava ministrando na escola dominical, todo domingo de manhã estou aqui, toda quarta-feira à noite eu estou aqui. Então, assim, os trabalhos da igreja oficiais, eu estou presente, participo ativamente, seja pregando ou não, ou dirigindo, mas estou presente. Então, eu precisava me dedicar à igreja para cuidar daquelas pessoas que se converteram, né? As pessoas que vocês viram aqui hoje, e 90% da nossa membresia, nenhum veio da Assembleia de Deus ou de qualquer outra igreja. Eu ganhei para Jesus. Eu batizei a cada um deles. Eu discipulei, casei algum. Então, eu não tenho gente que veio de outra igreja. As pessoas que estão aqui, nasceram aqui, e o Senhor me deu o privilégio de participar desse nascimento deles. Praticamente um trabalho missionário, começou do zero. E na época, Job, o que eu fiz era algo assim absurdo, né? Então me chamaram de rebelde, disseram que Deus ia me castigar, me matar, disseram que eu ia voltar, não sei, enfim. Mas isso eu ignoro, deixo para lá, porque assim, cada um sabe o segredo que tem com Deus. A pessoa pode falar o que quiser de você, mas você sabe o segredo que você tem com Deus. E é exatamente essa convicção que faz a gente continuar, né, servindo a Jesus. O nosso julgamento não será aqui nessa terra. Um dia as obras todas serão provadas, as que forem de palha, as que forem de madeira, as que forem de prata, de ouro, serão provadas, não é? Eu digo a vocês, é um gigante da palavra, de conhecimento. Quando passar essa época de pandemia, como é que vai ser? Vai ser difícil separar o cantor do pastor? Porque pelas lives você, meu Deus do céu, o Brasil inteiro vai querer estar te chamando. Tem sido muito difícil, Job, separar, é muito complicado. Inclusive as pessoas às vezes não compreendem. Me convidam para cantar numa festa enorme, gigante. Você já chegou a dizer não? E aí, nesse dia que a pessoa convida, é o dia da minha ceia aqui com a igreja. E eu falo, gente, não vou poder ir. Se for outro dia, se for outra data, mas nesse dia eu não posso, porque é o dia da ceia e eu tenho que estar aqui ministrando a ceia. Então, muitas vezes deixei de ganhar, inclusive, alguns cachês bons, né, para estar aqui. Eu entendo que esse é o lugar que Deus me colocou. É o lugar que Deus tem cuidado de mim, né? A gente tem passado muitas dificuldades, mas eu não posso, nesse momento, valorizar as dificuldades. Eu sempre valorizo a vitória, eu sempre valorizo que Deus, a porta que Deus abre, a provisão que Deus faz, e tem sido assim. Esteves, com 30 anos de carreira, muitos trabalhos gravados, composições de sucesso em todos eles, vias sociais no YouTube também, canais, direitos autorais, enfim, hoje você pode dizer que sobrevive da música evangélica? Eu sobrevivo da provisão de Deus, Job, assim, milagres, né? A música evangélica é muito, aliás, lidar com a música evangélica nessa questão de direitos autorais é um problema, porque direitos autorais no Brasil é um problema para todo mundo, não é só para o evangélico, não. Para qualquer pessoa. Sim. É uma máfia terrível que tem aí e que a gente, no fim, é prejudicado. Tem realmente gente séria que trata desse assunto conosco. Por exemplo, eu tenho o Roberto Luna, lá de Natal, que cuida dos meus direitos autorais. Mas é muito difícil, ele mesmo encontra dificuldades para resolver essa questão para a gente. Agora, eu digo sempre, eu vivo da provisão de Deus, não é? Eu não sou um cantor de cachês altos, de ofertas absurdas. Eu vou de acordo com aquilo que é possível para mim e para a pessoa também. Então eu digo que vivo do milagre, da provisão de Deus, e Deus não tem deixado de me faltar nada. Graças a Deus, eu criei os meus filhos assim, cantando, né?
Deus sempre proveu as nossas necessidades e ainda hoje provê, e continuo vivendo do milagre, um milagre a cada dia. É verdade. Em 2016, você entrou para a vida pública, chegou a concorrer a um cargo no executivo, prefeito, se não me engano, da cidade de Recife, e renunciou. O que aconteceu para você ter renunciado? A minha candidatura na época, ela trouxe assim, um grande choque, porque eu sem material, eu sem divulgação, nós pontuamos 4% no Ibope. O que é 4% no Ibope do Recife? Então, a minha candidatura, ela forçava o segundo turno, na época, para o candidato. E aí eu recebi todos os ataques possíveis, né, para tirar a gente do ar, até que conseguiram. Não é nem que a gente renunciou assim por conta própria, a gente foi forçado a renunciar para não prejudicar o partido. E aí colocamos um outro candidato no lugar. Hoje você está filiado a algum partido e tem projetos dentro dessa área? Eu estou filiado ao PSC, o partido do nosso deputado federal André Ferreira, partido que você bem conhece bem, e estamos postulando a candidatura a vereador em Jaboatão de Guararapes. Olha, que maravilha. Enfim, é uma questão, o Esteves Jacinto cidadão, aquela questão de conscientização de que precisa, como um servo de Deus, com o nome que ele tem, a força que ele tem, o gigante que é dentro da área cristã, ser um representante desse povo de Deus e que é tão carente disso. É quando eu digo que há pessoas ainda que se levantam contra raríssimas exceções. Hoje está bem melhor, né? Mas era muito pior no passado. E cada dia a gente vê, graças a Deus, o povo de Deus se conscientizando que precisa ter também representantes dentro dessa área. E você sente-se preparado para esse momento? Job, eu digo o seguinte, a igreja não precisa de político para defender ela. Sim. Porque a igreja é propriedade de Jesus. Mas todos nós, como cidadãos, precisamos de representantes que venham falar pelo nosso segmento. Todos os segmentos da sociedade têm representação. Por que não os evangélicos, né? Então, nós precisamos desses. Temos hoje alguns representantes que fazem muito bem ao segmento evangélico, né? Problema tem em todo lugar, em todo canto. A gente vai ter problema. Mas, assim, eu digo que uma voz de um crente num parlamento faz diferença. Faz diferença e faz diferença para o bem, né? Então, a nossa candidatura ela vem nesse sentido, inclusive, de ajudar hoje o nosso prefeito, que é um crente, um servo de Deus, e que tem transformado a cidade de Jaboatão. A minha candidatura vem para ser auxiliar dele nesse projeto. Eu queria fazer um bate-bola com você muito rápido assim. A sua concepção e o seu conceito sobre família. Família é a base de tudo. A base da sociedade, a base da nação, a base de tudo aquilo que se edifica para o bem. Família é algo que Deus projetou para o ser humano, tanto que Deus não é único, não é? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunidade, né? E família é esse projeto que Deus estabeleceu para o ser humano ser gente. Não dá para você ser gente sem você ter família. Você tem que ter família. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Todo mundo precisa da família, né? Amor. Amor, algo muito confuso, muito difícil de se definir nos tempos que vivemos, porque há uma distorção muito grande do que é amor, né? Há vários nomes que se dão ao amor, e para mim, uma definição muito simples de amor é que amor é dar. Enquanto as pessoas acham que ser amado é receber, ser amado é dar, né? É tanto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, amor é doação, amor é entrega. E Jesus falou que melhor é dar que receber. Do que receber. É amor. Política, de uma forma geral. Política é algo que a gente não pode viver sem praticá-la. Tudo que acontece no mundo acontece por meio dessa ferramenta chamada política. A saúde, a educação,
A construção dessa sociedade ela só pode acontecer por meio de uma política, né? Infelizmente, a ignorância de alguns desprezam a política, e porque alguns desprezam a política, os mal intencionados tomam conta dela e usam a ferramenta para o que querem. Mas a política é necessária para a nossa construção de sociedade. Igreja, comunhão. Igreja é bênção, Job, quando ela é feita em nome de Jesus. Quando igreja é feita em nome de uma ideologia ou em nome de um homem qualquer, seja ele quem for, pode ser o mais santo, não dá certo. Igreja só é igreja quando ela é feita em nome de Jesus, para não fugir àquela regra que Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, igreja só é igreja se for em nome de Jesus. Ela pode ter uma multidão, mas se não for em nome de Jesus, se for em nome de fulano, de Beltrano, do missionário, do apóstolo, do profeta, não é igreja. Ela só é igreja se for em nome de Jesus. Por falar nesse gancho, cada hino tem uma história. Você que é compositor de grande sucesso, qual é a história que está por trás de O Dono da Igreja? Eu já tive que responder muito essa pergunta, Job, porque as pessoas pensam que eu fiz essa música endereçada a alguém em particular. E não foi. Na verdade, assim, ela é uma música que retrata a história da igreja no mundo, né? Assim, sempre teve alguém no mundo que quis ser dono da igreja. Por exemplo, Constantino, o imperador, quis ser dono da igreja, né? Quis ser o dono da igreja. Então, não é uma história recente, é uma história antiga. E eu quis mostrar com essa música que a igreja só tem um dono. Seja ela Assembleia Batista, Presbiteriana, Congregacional, sei lá. Só tem um dono, que é aquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele das mãos furadas. Esse é o dono da igreja. O restante é tudo legal. É tudo invasor. É tudo gente que quer se apossar do que não é dele, né? Esse é o Esteve Jacinto. Um dos grandes sucessos de sua carreira, inclusive gravado por outros nomes, não sei se você permitiu, é a música Olha Eu Aqui. E eu tenho até uma experiência para contar para você, aproveitando a oportunidade. Há uma semana atrás teve a inauguração de uma escola em nosso município, e lá em nosso município o prefeito é um pastor das Assembleias de Deus, pastor Marcos José. E uma irmã muito humilde, merendeira, era lá de Serviços Gerais, pediu para cantar uma canção nesse momento. Aí o pastor, o prefeito, deixa ela cantar. Deus tomou a irmã numa unção tão grande e começou a cantar esse seu hino, Olha Eu Aqui. E adaptando, falando pastor Marcos, né? Já fizeram de tudo para pastor Marcos parar. Já disseram que ele não ia conseguir. Olha, se você visse o ambiente de uma inauguração de uma escola, era secretário chorando, funcionários, o público estava presente, alunos. Foi uma manifestação espiritual tremenda. O que significa essa canção para vocês? Se possível, canta uma palhinha dela. Essa canção eu fiz baseada na história de José. Sim. Na Bíblia, né? Lendo, eu sempre fui apaixonado por José. Acho que José é um cara fantástico na Bíblia, que vence toda aquela dificuldade com a sua própria família, né? Os seus irmãos que não suportam a ideia de que José dê certo na vida. E ele convive com isso até que ele chega a ser governador. E quando os irmãos pensam que ele tinha morrido, né, desaparecido, porque venderam ele como escravo, o pai pensa que ele morreu, né? Então, quando eles pensam que José desapareceu, sumiu, aí José se apresenta como governador do Egito, inclusive um cargo que nunca teve no Egito. No Egito nunca teve governador, né? Deus criou um cargo para colocar José numa posição de destaque. E essa música eu fui baseado nessa história que eu sempre fui apaixonado por José na Bíblia. E tem a ver também com a minha vida, e tem a ver com a vida de muita gente que ouve e se identifica, porque quem não já passou por esse momento, né? Parece que tudo terminou, parece que apagaram você, e de repente você renasce, aparece. Então foi nessa intenção que eu fiz, e ela tem sido uma música que passou as fronteiras do nosso país. Tem gente lá
fora do Brasil que canta, né, e às vezes se comunica comigo. E eu fico muito feliz, né, que tenha sido bênção para tanta gente. Isso é o que chamamos de música imortal, né? Eu acho que Olha Eu Aqui, como valeu a pena esperar, Sim. como pai. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Gravada por Marcos Antônio. E essa é de música sua é autoria. minha. Essas músicas, elas ficam na memória eterna das pessoas, né? Vale a pena esperar, tem quase 30 anos, mas hoje eu canto, as pessoas cantam como se fosse uma música de ontem. Olha Eu Aqui vai nesse mesmo caminho. E agora Amor da Minha Vida, né, que também começou a acontecer. Então Olha Eu Aqui é uma mensagem muito forte e uma mensagem de restauração, né, para quem ouvir essa música começar a trazer à memória aquilo que pode lhe trazer esperança, né? Canta um pedacinho. Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir e jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei para mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo, eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, diga comigo, olha eu aqui. Deixa eu só fazer um registro aqui, eu gosto muito de ser grato. Depois de 30 anos de carreira, eu fui convidado por um produtor conhecido como Tiba, né? O produtor do meu DVD dos 30 anos. Ele me propôs fazer um DVD com as melhores músicas. E eu falei para ele, eu não tenho condição de fazer esse DVD, até porque se eu fosse fazer, eu queria fazer uma coisa assim, top, né? Uma coisa, sim, claro, né, do primeiro mundo, comemorar 30 anos, e eu não tenho condição de fazer como eu desejo. Ele falou para mim, não, pastor, eu não lhe chamei para receber dinheiro seu, eu quero fazer, eu quero bancar, você vai cantar. E o nosso DVD foi gravado já tem uns 2 anos, e foi uma coisa assim que eu, depois que terminou, que eu vi a primeira edição, fiquei encantado de como foi tudo aquilo que eu sempre pensei em fazer e não tinha condição de fazer. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de Tiba, que foi essa pessoa que Deus usou para nos dar essa bênção, esse presente, esse registro aí para sempre, né? Eu não sei, no YouTube tem muita coisa, inclusive é bom você divulgar no seu YouTube também de vez em quando, um clipe do DVD, né? E tem sido bênção. E eu glorifico a Deus, eu gosto de agradecer as pessoas que passaram pela minha vida me abençoando. Tiba, Deus te abençoe. Olha, para finalizar, o público em geral do Brasil, agora a internet é para o Brasil e para o mundo. O mundo todo. Para entrar em contato com você, tem algum número específico ou você prefere pelas suas redes sociais? Não, pode entrar pelo Instagram, que vai aparecer aqui. Sim, né? Na telinha. Aqui, Esteve Jacinto Oficial no Instagram. Pode também para o meu número de WhatsApp, né? Que vai aparecer aqui também. 81. Fala com a esposa. 987 24 69 26. 987 24 69 26. Pronto, é isso aí. Mas vai aparecer aqui, você vai anotar aí. Eu conversei com Esteve Jacinto, cantor e pastor, compositor. Quero agradecer este servo de Deus, esse amigo, companheiro aí de luta, de trabalho, por essa oportunidade. E quero
agradecer a receptividade que tivemos aqui na igreja e foi muito bom, muito agradável. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Job, eu que quero agradecer. Job é um amigo e um companheiro de longas datas e a nossa relação de amizade, embora que ficamos distantes por muito tempo, mas ela nunca mudou, é sempre a mesma. Onde a gente se encontra é o mesmo sorriso, é o mesmo abraço. Festa. E eu dou glória a Deus pela vida de Job, que abençoou tanta gente no rádio. A gente torce para que ele volte para o rádio. O lugar de Job é no rádio, né? Porque eu sei que é uma multidão de gente que foi abençoada. Eu conheço gente, testemunhos de gente que foi abençoada pela vida de Job no rádio. Deus abençoe você e que você que está ouvindo esse canal, divulga, compartilha, para que a gente multiplique aqui essa ideia, porque vai ser bênção para muita gente. Obrigado a você. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dá o like, aciona o sininho, porque todas as vezes que lançarmos um vídeo novo, você é imediatamente comunicado e ser o primeiro a assistir, como eu faço também. Eu não vejo antecipado não, eu vejo quando é lançado no ar, que a produção não me deixa ver antes, para eu ver com todo mundo, sentir a sensação que todo mundo sente. Faz os seus comentários que eu respondo também, pode ver que eu respondo lá, a todo mundo, não deixo meus telespectadores sem resposta. No mínimo, eu faço isso aqui, dou like para todos vocês, agradeço. Digo, Deus te abençoe. Você, todo o Brasil que está chegando, eu agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.